Muito bem, está começando o primeiro episódio do Informa Podcast e eu estou aqui com ele, Igor. Fala, meu povo, beleza? Seguinte, começando aqui nosso primeiro podcast aqui e me apresentando aqui, eu sou o Igor Pedrosa, formado em Educação Física e atuando atualmente como personal. E comigo aqui também, Luiz Carlos. Opa, tudo bem? Também sou formado em Educação Física e também atuo como personal. E por último, mas não menos importante, meu querido amigo João Marcos aí por trás das câmeras. Fala aí galera, beleza? Sou o João Marcos, também formado em Educação Física e hoje atuando em escola como professor. Seguinte, meu povo, a gente vai começar esse podcast só para introduzir aí a gente. Quando eu pensei em fazer esse podcast, eu pensei em trabalhar principalmente uma troca de informações, tanto entre a gente como com vocês, para falar sobre educação. Não só educação física, mas educação no geral, educação física, a parte do fitness ali, mas voltado para a educação física no geral. Quando eu pensei nisso, eu já pensei em trazer essas duas pessoas, que foi o Luiz, que também trabalha nessa parte de fitness ali, e o Marcos, que é especificamente nessa parte de escola. Então a gente tem como ter essa troca de experiências em vários âmbitos. E esse primeiro episódio do Informa é um oferecimento do Clínica Alpha, Clínica de Avaliação Física. Então, se você seguir, tá aparecendo aí na tela o @ lá no Instagram. E esses daqui, o Igor e o Luiz, são os proprietários, sócio-proprietários, não é isso? Então, pode falar um pouquinho aí sobre, né, pra galera que também não conhece aí a clínica de vocês, vieram por outras áreas, acompanhar um pouquinho. Quem tiver interesse aí, procura lá no Instagram. A gente está trabalhando especificamente com a avaliação física, que é o nosso carro-chefe, digamos assim. A liberação miofascial e a ventosa. E sem falar também que não é só pro pessoal que faz musculação não, pode ser qualquer tipo de pessoa. Quem tiver com tensão muscular ou precisando de relaxamento, ou quer saber medidas, peso, qualquer coisa é só colar lá com a gente, hein? Beleza, então vamos pro que interessa, né? Exatamente. Seguinte, pra gente começar, eu separei alguns tópicos ali. Primeiro, a gente vai falar do nosso primeiro contato com a educação física, beleza? Luiz? Bom, meu primeiro contato oficial com a educação física, que me motivou a fazer educação física, foi no ensino médio. Bom, dá pra perceber que eu sou bem gordinho e eu era mais gordinho ainda, entendeu? Então, eu ficava sempre sentado na arquibancada, não queria jogar bola com os meninos, não queria praticar nada. Até que apareceu uma professora... Não posso pedir nada, né? É assim, pode dar. É assim mesmo, né? Até que apareceu uma professora que me motivou a praticar as atividades físicas, fazendo, além do futebol, vôlei, esse tipo de coisa, outras atividades que me fez pesquisar mais sobre a área, sobre músculo, sobre corpo, sobre tudo isso. Eu me interessei, me matriculei numa academia, fiz o vestibular, estudei, me foquei, me formei em educação física lá na UEA. Muito obrigado, professora. Lidiane, lhe amo. Cara, eu por outro lado já tive outra experiência, no caso. Eu não tive esse apoio meio que de professor, porque tipo, educação física pra mim no começo, eu não tive muito contato antes. Sempre uma criança meio que pulei as fases de desenvolvimento motor ali, não... Eu era mais em casa assistindo TV do que outra coisa, eu já era uma criança à frente do tempo. E depois disso aconteceu que minhas aulas de educação física eram extremamente traumatizantes, pô. Porque eu tinha medo de ir pra educação física, porque eu mandava fazer estrelinha, eu mandava dar cambalhota, eu não sabia fazer essa porra e as crianças tudo lá. Tipo na faculdade quando a gente fez ginástica. Exatamente, mano, todo mundo arrochando lá e eu, caramba, não sei fazer isso, aí me dava uma ansiedade assim, mas foi meio traumatizante, eu nunca pensei em trabalhar com isso nessa época. Ensino médio piorou, porque eu não tinha nem educação física na escola. Então, tipo, ao contrário de você, o meu estímulo para ter educação física foi a falta de professor. Porque eu não tinha professor. Eu comecei a pensar em educação física por causa de academia. Como eu não tinha um professor no salão lá me auxiliando, porque eu não era mulher nem gostosa, aí o professor não me auxiliava. Sempre. Aí acabou que eu acabei procurando... YouTube, o exatamente, Google, vai época, pesquisando treino. Na época era bem escasso pra caramba o material. Aí comecei a procurar mais. E acabei me interessando pela área. Mas foi basicamente isso. O meu foi mais um caso traumatizante pra mim, educação física, no ensino infantil, fundamental e médio do que outra coisa. Apesar de ter uma época que eu gostava muito de jogar bola. Mas eu era ruim do mesmo jeito.
A gente pensa assim que é uma coisa do passado e tal, da nossa infância, mas se tu parar pra analisar até hoje, tem escola que não quer saber de educação física, só quer saber de estudar, vestibular, ou quando tem, só é aquelas mesmas coisas de sempre que não acaba motivando a criança a fazer, o adolescente. Não é, parece assim, tá tão distante, mas ao mesmo tempo é uma coisa atual. E falando em escola, Joãozinho, conte aí pra gente como é que você começou. Então, meu amigo, foi o seguinte, no caso, eu sempre tive uma ligação, né, com esporte e tal. Desde criança, sempre a minha família aí muito envolvida assim, indiretamente com futebol, né? Tipo, meu pai fã de esporte, de futebol e tal. O que morava aqui comigo, a minha prima, que é praticamente uma irmã, e ela também jogava futebol e tal. E enfim, tenho vários primos que gostam muito de jogar e tudo mais. E aí eu fui desde criancinha incentivado aí no esporte, aí comecei a jogar futsal e tal, cheguei a jogar até assim campeonato amazonense, não sei, brasileiro atleta. e tal. Um atletazinho, sonhador e tal. Mas assim, até que fui, digamos assim, um pouquinho mais além do que muita gente assim que só tipo, jogou na rua e tal, né? Eu cheguei a jogar em time, jogava no Atlético Rio Negro. Jogou? É sério mesmo? Sério mesmo, eu era goleiro e tal. Alta performance já, né? Desculpa tipo, aí, pô. na época era fraldinha, Safado. né? Que é 8 anos, por aí e tal. Desculpa aí. Depois fui crescendo e fui deixando um pouquinho assim de lado essa questão de jogar mesmo, né? Eu me achava um atleta porque eu chegava 10 horas na escola pra jogar bola, até 1 hora da tarde, eu falava assim, pô, tu joga... Pô, eu era atleta também, então, que eu, quando não tinha aula, ia direto pra outra turma fazer educação física. Aí vem o João e quebra a gente. Aí depois, quando eu tava ali pelos 13, 14 anos, aí eu comecei, aí foi quando bombou o MMA, né, aquela fase ali do Anderson Silva, tipo, estourou como A perna dele. ele estourou mesmo o MMA e tal, a primeira luta ali com o Chael Sonnen, o UFC no Brasil e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a querer me interessar, tipo, pelo MMA, eu fui pro MMA, Jiu-Jitsu e tal. Aí daí foi quando eu comecei, tipo, eu entrei no ensino médio nessa época, assim. E aí, tipo, não tinha nada, assim, outra coisa na cabeça e tal. Pra mim sempre foi essa questão educação física. Aí esporte. Depois desse tempo eu comecei a ir pra musculação, academia, né? Aí, pô, sucesso aí, as menininhas na época e tal, pô, você é muito forte, não sei o quê. Uau! Aí eu falei, não, é isso então, eu quero ser professor de educação física, sei lá. E aí, meio que foi indo, né? E a gente acabou se encontrando na faculdade, né? Nessa história toda. E na faculdade a gente também conversou já, tipo, várias vezes sobre esse negócio, né? Sempre, tipo, perguntavam. É um né? assunto bem recorrente esse. Sim. É engraçado que se for parar pra ver, ó, são 3 experiências completamente diferentes, entre aspas, assim, né? Tipo, eu tenho mais como posso falar, proximidade com o caso do Luiz aqui, mas mesmo assim é um caso diferente. Sim. E o Marquinhos acho que é o que mais difere da gente, que ele era bem Sim, mais envolvido com esporte No mesmo. teu caso, tu buscou algo pra mudar, né? Não tinha nada e queria mudar. Eu tive uma motivação, uma professora. O João, ele foi um atleta de alta performance. Ele superou as barreiras. Pô, mas né? eu sempre tive vontade, tipo, eu sempre fui uma criança esforçada, eu sempre pedi pra fazer natação, aí nunca consegui, porque nunca me botaram na natação. Aí eu queria fazer escola de futebol, nunca me botaram também. Eu só acho que eu fui uma criança frustrada, por isso que eu fui ruim em tudo. Mas, tipo, vocês falaram aí sobre o que tu pulou, né? As fases de desenvolvimento e tal. Por isso que eu sou ruim até hoje em dia. Então, eu também, assim, no geral, essa parada, eu fui focado no futebol desde Ficou só lá, né? pequenininho. Só futebol, só futebol. futebol. Perdeu as outras coisas. E tipo, aí eu lembro, assim, que não tinha educação física na educação infantil, que é uma Sim. área fundamental, né? Eu estava numa escolinha aqui, tipo, no bairro e tal. Desenho e tal, pinta. Tipo, o máximo que tinha era um parquinhozinho lá que a E gente brincava no escorrega e pronto, né? Mas- acho que E ainda caía. Isso hoje em dia acho que tá até pior, né? Traumático. Porque, tipo, antigamente tu não tinha muita opção pra educação física, era basicamente movimento. Hoje em dia tá... Nem isso tem. Tem o pessoal lá do TikTok, né? Não, Tá, pô, cara. mas isso aí não... Não, criancinha já começa no TikTok. Sim, hoje em dia as crianças já nascem e já vai direto pro celular, pô, isso aí. Tem exatamente, né? Tipo, pô, na minha época, eu acho que as crianças assim sabiam pelo menos chutar uma bola, né? Pelo menos Hoje em tacava o dedo no asfalto, pô. Pelo Tu menos tinha- isso. Tu tinha essa opção de querer, né, fazer.
E aí, tipo, agora tu É tipo, cringe. vê lá o Fora as isso criancinhas também, que tá fazendo- também agora não pode sair, né? Vai ter que fazer cringe. atividade em casa. É cringe brincar fora de casa agora também. Cara, a gente vai ter um tema aí, né, que é um dia específico que a gente vai Sim. falar sobre a educação física na pandemia, né? Sim, sim. E, Sim. tipo, é uma parada que a gente precisa falar e tal, porque a gente vai deixar pra falar, tá, mas tipo assim, esse Especificamente. caso aí que você falou especificamente das crianças que não podem sair de casa e tipo, olha a perda que elas... Mas Sim, até mesmo né? antes, pô. Antes da pandemia, eu É, acho que sim. já tava... Sim, já não. O perigo e tal. Tem muitos fatores que vão influenciando a criança a ficar só em casa. Aí o pai tá com o celular, tá com o computador e a criança vai ficando lá. É verdade. Mas aí, Igor, no caso assim, tu tinha esse acesso à rua e tal, ou tipo, tinha umas brincadeiras Não. dentro da escola em si? Pois é, tipo, eu acho que no meu ensino infantil ali, o que eu tive de educação física com base nesse negócio de desenvolvimento motor ali foi muito, muito vago, pô. Foi mais em relação a, tipo, o famoso professor rola bola. Jogar bola na quadra, as crianças tudo correndo lá, se batendo. Quando tinha, era essa parte de cambalhota, da estrelinha ali, era quando era atividade avaliativa. E isso que me dava nervoso. Mas no Porque caso, valia esse- ponta. Valia a que- ponta e tu E era tinha- obrigação a fazer certinho, Exatamente, bonitinho, valia perfeitinho. a ponta, era obrigado, são coisas que eu atualmente peguei a minha infância, as minhas experiências antigas e tentei fazer completamente o oposto. Nas experiências que a gente teve em escola, eu odiava fazer qualquer coisa que eu não gostasse quando eu fazia. Um exemplo era formar time. Como eu sou muito ruim em tudo, Era o último. moleque, eu sempre era o último a ser escolhido. Isso quando eu não era escolhido, porque o último, às vezes, quando fechou o time, o último fica lá, né? E eu ficava, Vai pra cara, arquibancada. Mano, eu ficava muito mal, eu queria ir embora na hora, assim, mas não podia, né? Porque a escola é fechada. Ei, mas tipo, no caso tu falou aí da cambalhota de estrelinha, isso aí foi no teu ensino médio? Não, essa foi ou fundamental. Pô. Fundamental? No ensino médio eu não tive educação física. Os 3 anos de ensino médio eu não tive. Porque no 9º ano minha professora engravidou, aí cancelaram a educação física porque não tinha professor. É. Aí no ensino médio a gente trocou de prédio e não tinha quadra, pô. Já é um erro da escola, né? Aí a gente passou os 3 anos Sem educação física. Eu não sei E- pular corda até hoje. Eu não sei nem Então, pular direito. mas aí, no caso, no teu ensino, educação infantil, que eu falei que eu não tive e tal, tu chegou a ter e tal? Foi contado nos dedos as experiências com o desenvolvimento motor que eu tive. Foi muito vago. Não E sei. tu, Luiz? Cara, assim, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Se pá, foi igual a mesma experiência do Igor. Tinha uma atividade avaliativa ali e tu tinha que fazer os movimentos que a professora mandava. E era isso. E se não saísse bem, era uma nota. E se saísse melhor, era outra. E assim a gente ia tornar essa parte de obrigação. Quando o resto era só aquilo. Menininho jogando bola, vôlei, queimada. Só isso. Que é o que a gente vê hoje em dia na nossa Que até profissão. hoje, na verdade. Hoje em dia Justamente. ainda segue isso. Porque assim, o ideal é que, na verdade, tem planejamento no começo do ano, né? Só que é muito difícil o professor seguir. Justamente. A gente já teve essa experiência em organização de aula pra escola e a gente sabe que é complicado pra caramba. Eu até hoje em dia tenho um trauma com criança. Como- Se eu quiser ter filho, acho que é só um Como mesmo, o Igor que porque falou- é fácil de controlar, mas uma turma é muito, muito estressante. Como o Igor falou, às vezes o professor tá lá com o planejamento dele. Aí a quadra tem reforma. E aí, tu vai fazer como? Tem coisas que não dá pra fazer em sala de aula, pô. E- Claro que a gente tem imaginação e tal. Tem que aprender a ter as diversidades, mas faz falta, pô. Mas no meu caso foi culpa do professor mesmo. Eu não sei nem o nome dele, não foi marcante na minha vida, não. Eu só lembro do meu ensino médio. Eu também não. Eu não tive. Mas olha só, no caso assim, ó, no caso meu, né? Eu estudei sempre em escola particular. Então, tipo assim, na educação infantil, como eu falei, não tinha, né? Não tinha educação física. E quando chegou no ensino fundamental, foi o primeiro ano que eu já fui pra outra escola. E lá já tinha uma quadra e tudo mais, uma estrutura, mas poucas vezes, tipo, teve uma variedade, alguma coisa que não fosse futsal ou queimada, por do exemplo. vôlei. No caso de vocês também, tipo assim, tiveram educação física, no caso vocês eram na escola pública, particular, como é que era? Eu fui nas duas. Tanto na pública quanto na particular. E tipo assim, não vi tanta diferença em relação a isso. Tinha um espaço na quadra, a bola e aquelas velhas atividades. Tanto no público quanto no particular. No particular tinha um pouquinho mais de variedades, mas dificilmente o professor passava. Cara, mas essa parte de rede particular é muito... São os dois lados, na verdade, né? Porque tem escola particular que
eles têm uma estrutura, têm possibilidade de fazer, e eles fazem, investem mesmo. Tipo, vou usar o exemplo do Colégio Militar do Centro, que é o do Exército. Que eles Investem lá no... É muito bom, apesar de aqui em Manaus ser o pior, entre aspas, lugar que vai ter uma estrutura para educação física. Ainda é o melhor dentro de Manaus. De Manaus é um dos melhores, pô. Tanto em nível de professor, como a nível de estímulo que eles dão para o aluno sair, praticar esporte e tal. Mas tem colégio que, mesmo tendo estrutura, eles acabam focando mais no intelecto do aluno ali, mesmo sem... É aquela falta de noção de que a educação física também, ela te ajuda nessa parte do desenvolvimento mental ali, né? Parece que virou, tipo assim, que a educação física vai atrapalhar a pessoa a não estudar. Exatamente. Sendo que é completamente o oposto. Mas, acho que, eu não digo nem que falta informação. Eu acho que falta interesse mesmo das escolas, dos professores de mostrarem isso também. No caso, muita gente que tá ouvindo aí e tal, também deve compartilhar com certeza dessas experiências Sim, e tudo mais que provavelmente. a gente viveu. Mas, entretanto, tipo, por não terem estudado a educação física em si, até quem tá começando e tal, não sabe que existe um plano nacional de educação onde tem orientando ali os professores a passarem matérias na educação física. Então tem gente que acha que a educação física é isso, né? Jogar bola. Simplesmente só jogar bola e tal. Já me falaram isso uma vez. O moleque chegou, eu fiquei com vergonha e puto no mesmo dia, porque o moleque chegou pra mim e falou isso, né? E aí, tu passou no vestibular, não sei o que? Eu falei, pô, passei, pô. Aí ele passou pra quê? Aí eu, educação física. Aí o moleque deu uma risada. Aí falou assim, pô, tu vai... Jogar bola. Tu vai ensinar a jogar bola, pô, é foda. Aí começou a rir. Aí deu vontade de mandar tomar bem longe logo, só que... Não vale a pena. Eu sou educado. Não vale a pena, não vale a pena. Pois é, mas aí no caso, pra quem não tá muito ligado, né? Uhum. Existe um plano onde tem diversas matérias, né? Então, tipo assim, vai passar por quase todas as gamas, tanto de esporte, quanto da cultura, quanto da conhecimento corporal, né? Tem essa questão aí, dança, folclore, educação sexual, né? Tudo isso está com o papel do professor de educação física. E esse planejamento, ele interfere diretamente no desenvolvimento da pessoa na vida inteira. Porque tem coisas que a pessoa não desenvolve quando criança, para aprender lá na frente é muito mais difícil. É muito mais difícil. Isso quando aprende. Uhum. Coletividade, meio ambiente, né, também? Estratégia. Cooperação, que foi o nosso tema. Cooperação. Exato. Aí chega adulto, aí não sabe fazer nada. Aí só sabe competir e jogar bola. Exato, aí vai pra uma equipe, não sabe trabalhar, né, a questão da coletividade. Não sabe trabalhar em equipe, não sabe perder, não sabe ganhar. E com essas experiências de vocês, qual foi a primeira impressão da faculdade, assim? Que vocês saíram, vocês tiveram esse pontapé inicial para escolher a profissão, para escolher o curso. Quando vocês chegaram lá, vocês pensavam que ia ser o quê e o que vocês se depararam? Sinceramente, quando eu pensei em ir pra faculdade, de tanto que me colocaram na cabeça nessa quesito de esporte, de rolar bola, eu jurava que a gente ia chegar na faculdade e ia falar só sobre esporte. Só sobre esporte, só sobre futebol, só sobre vôlei, só sobre basquete, só esporte. Eu pensei também que, como o teu amigo falou, eu pensei também, eu escolhi uma faculdade pra ensinar a jogar bola. Não acredito nisso. Mas depois que a gente entra lá, a gente descobre um mundo totalmente diferente, que a gente vê que esporte só é um semestre e o resto dos 3 anos e meio são coisas totalmente diferentes. Parece que é outra coisa, né? Tipo assim, tá fazendo na educação física era uma coisa e o certo pra ser feito era totalmente diferente. Sim, a partir do momento que você entra na faculdade, você passa os 4 anos estudando tudo que a gente estudou, a gente percebe o quanto, tipo assim, não deram valor aos 4 anos que as pessoas estudaram. Mas assim, no caso, a meu exemplo, né? No caso, a minha professora do ensino médio, eu lembro que assim, uma pessoa legal e tal. Mas eu acho que ela falava, tipo, conversava muito, entende? E tipo, ela meio que dava pra gente uma noção mais ou menos assim do que seria educação física, mas não colocava em prática. Então eu lembro que ela seguia ali pelo 3º ano, né? Tinha a questão do artes e ciência, alguma parada que realmente existe, né, dentro do Plano Nacional de Educação. Mas assim, tipo, era a única coisa diferente, digamos assim, que a gente aplicava. Quando não, chegava no meio do ano, aí o professor de educação física organizava a quadrilha. Cara, eu tive uma
pra não dizer que eu não tive uma experiência diferente, teve uma professora, acho que foi no 9º, 8º ano, que ela fez tipo um evento na quadra, que tu tinha que escolher, tu tinha um grupo musical pra escolher e você fazia tipo uma dança e tal, ou então você fazia tipo um cover, fazia uma banda lá e tal, e tocava e tal, e foi a única coisa diferente na educação física que eu tive. Mas mesmo parando pra pensar hoje em dia, por que eu fiz isso, pô? Tipo, qual foi o fundamento? Hoje em dia eu sei. Qual foi a lógica, né? Mas ela não passou pra gente, ou pros meus amigos que estudaram comigo na época, do porquê a gente tava fazendo isso. Não tinha essa interdisciplinaridade ali. Cara, e sabe, eu acho que isso aí não se aplica também não só à educação física, mas a muita coisa, né? Porque, por exemplo, ó, eu lembro assim de tipo, quando eu tava estudando química no ensino médio, que eu não aprendi nada, vou ser bem sincero. Mas, tipo, ia falar lá, sei lá, ligação covalente. Aí o C ligando não sei o que, ligando. Aí eu ficava, o que é isso, mano? Tipo. Pra que eu tô estudando isso, né? Não, pra que era uma coisa, mas tipo, o que é. Onde que tá isso? Tipo, eu não conseguia aplicabilidade na vida, né? Entendi. Visualizar que aquilo era um processo que tava acontecendo nesse momento. Tipo, dentro do meu corpo, tipo, enfim, qualquer outra área. Né? Isso é uma coisa, tanto em educação física eu tive muito isso, mas essas outras matérias também. Por que eu tô estudando isso? E é uma coisa que eu peguei pra mim e pensei assim, pô, agora eu sei por que eu tô estudando isso. Quando eu for dar aula, eu quero passar isso. Sim. Eu quero mostrar o porquê. Porque eu acho que a gente mesmo, quando vai ter uma aula, a gente sempre se estimula muito mais com o professor que conta história, da vida ali interligando com a aula, do que aquele professor que chega e passa assunto direto. Sim. Por quê? Porque a gente entende, pelo menos a gente tem uma noção e aquilo foi gravado na nossa cabeça. Eu acho que isso é um primeiro ponto para qualquer professor de educação básica, educação de pós-graduação, de graduação em si, porque são coisas que a gente tem que levar para a vida, pô. Todo mundo tá nessa fase de aprendizagem, então a aprendizagem tem N formas de acontecer e você tem que buscar a melhor forma de passar isso para os alunos. Não só jogar o assunto e deixar o aluno... Eu acho que esse assunto, no caso, se a gente for se alongar, a gente consegue falar de milhares de coisas. Sim. Né? Então, assim, só pra esclarecer, meio que a gente tentou falar um pouquinho aqui, era meio que... meio, na verdade, do que... Como foi a nossa história, né, do início até chegar na faculdade de educação física. E todos nós, no caso, somos formados hoje em dia e a área de atuação tá um pouco diferente, o Igor, personal, né? Na verdade, eu entrei na faculdade pensando nisso, pensei em academia, sempre pensei em academia. Quando eu comecei lá, pelas minhas experiências com escola, a gente teve um professor ótimo lá, que eu olhei e falei, cara, eu quero trabalhar com escola, real. Deixa eu falar o nome dele, né? O professor Cássio. O Cássio Loureiro. E ele era um professor acima da média, digamos assim. Ele fazia diferente. Muito diferente. Eu olhava, quero ser esse professor. Ele falava justamente isso que tu acabou de falar. Ele explicava o porquê da gente estar fazendo aquilo. Aí eu achava... É porque, querendo ou não, você vai pra faculdade... Pelo menos eu fui assim, né? Eu pensei que eu ia aprender a fazer as coisas. Como é que eu ia jogar bola, como é que eu ia jogar basquete. Eu fui um pensamento até meio leigo, mas na faculdade você aprende a ensinar. Justamente. Esse é o primeiro ponto. É que as pessoas não entendem. É tipo, ó, no caso hoje, eu dou aula de natação dentro da escola que eu trabalho. Eu não ia conseguir, e aí, eu pensar que as crianças estão tudo se afogando. Então, mas aí que tá, aí tipo, o pessoal já me perguntaram várias vezes, desde que eu falei que dá aula de natação, mas tu sabe nadar beleza? Tipo, não precisa saber nadar beleza, você precisa saber ensinar beleza, justamente, né? Então a gente precisa saber o fundamento da natação, qual que vai ser o primeiro passo para uma criança que nunca viu água na vida para ela aprender a nadar. Mas a faculdade é um negócio que, realmente, você chega lá com uma ideia e ela te dá vários leques, né? Na verdade, todo o curso ele é muito isso. Você chega, ele te dá várias opções, mas várias opções muito superficiais, que você que vai ver o que você se identifica mais e aperfeiçoar isso lá pra frente, né? Falando aqui um pouco disso, explicar o porquê. Tipo assim, ele deu uma matéria de basquete e dança, só que foi... E a gente usa até hoje, pô, nas nossas aulas, pô, nas aulas de personal. Eu sempre tento passar o porquê dela estar fazendo esse exercício, o porquê e o pra que vai ajudar ela futuramente, entendeu? Então, tipo assim, uma matéria de dança ou de basquete que ele ensinou pra gente, só que ele explicou de uma forma tão diferenciada que a gente acabou levando aquela forma dele pra vida e tá aplicando em outras áreas dentro da educação física. Exatamente. Então, eu acho que, assim, pra quem tá, no caso, pensando, né, nesse contato com a educação física, tipo assim... nunca teve contato com o mundo da faculdade de educação física,
é um mundo muito amplo. Eu acho que a gente pode abordar isso aí num episódio de uma forma mais completa, assim, né? De como o curso de educação física funciona e as dificuldades que nós passamos nesses uma cursos. boa. Né? Falando nisso, o que vocês acharam da faculdade aí? Vamos jogar um tema polêmico aí. Então, Não foram os 4 anos. pois é exatamente, é uma continuidade da educação brasileira, assim, né? Tipo, foi ensinado, mas foi uma a ilusão qualidade foi aquela, como é que é? Então, Nossa faculdade, a gente começou o primeiro ano, a faculdade parecia a melhor coisa do mundo, que era aula, várias aulas, tudo certinho, horário cronometrado. Aula prática. Aula teórica, e a gente, mano, que faculdade top. Vamos me fuder, mas top, adorei. Vai valer a pena. se você quer saber mais, você também pode ir mandando aí as suas sugestões de tema, pode mandar suas dúvidas, exato, suas perguntas, que a gente pode abrir um campinho de perguntas. E esse daqui, ó, a gente queria fazer uma coisa mais breve, né, Igor? A ideia não era ser aquele podcast e tipo, Comprido, o Flow Podcast de 3 horas, né? Fala um pouquinho. A gente não tem nem tempo pra isso. Exato. Então a gente quer fazer uma coisa mais informativa e estamos chegando aí já a quase 30 minutos de podcast, nosso primeiro podcast. Quase Acho que a gente conseguiu falar legal. Acho que a gente assim. falou bastante coisa e passou bastante coisa também. E pra gente finalizar, só uma curiosidade minha. A tua experiência com a escola, como é que tá sendo? O que tu pensou quando saiu da faculdade? O que tu tá sentindo agora? Uhum. Bem, então, no meu caso, especificamente, não é uma escola regular, né? No caso, é uma escola para crianças especiais, no caso, educação especial. A terminologia, né? Acho que crianças especiais também já tá defasada, mas o nome da escola a gente ainda continua chamando de escola especial. E é uma experiência, eu diria completamente diferente do que a gente aprendeu ali dentro da faculdade. Então a gente tem que se reinventar e tal. Acredito que tipo assim, pra mim, né? Falando agora totalmente já do meu lado, claro, tem toda uma base, com certeza a gente teve que passar pela faculdade pra aprender muita coisa, mas fora isso, no caso, é aquele negócio que a gente sempre fala, não é a faculdade, né, que faz o profissional e tal. Então, eu tive que aprender bastante, buscar novas informações. E então, tipo assim, ó, acredito que seja uma realidade que eu não conseguiria viver dentro da faculdade, que eu não consegui viver, no caso, né? E uma pergunta pra vocês aí também. Vocês acham que a prática ela ensina mais que a teoria ou a teoria ensina mais que a prática? Eu acho que se complementa, né? Mas a prática em si, eu acho que a gente aprende apanhando, assim. Creio eu também. Porque eu falo assim, minha experiência com a escola, eu sempre ia com um negócio planejado ali pra tudo pra dar certo. Mas chegava lá era horrível. Mas é tipo isso. Foi traumatizante pra mim por causa disso. Cara, é como o João falou, pô. A gente tem sempre tá se inovando. Então, se a gente for só com o plano A pra uma escola, aí a gente não vai tem que ter o plano A, C, D, Z. E aí, também como o João falou, eu creio que é a junção dos dois. Mas nada supera, tipo assim, tu aplicar a teoria na prática. A prática você aprende muito mais. É porque você tá aplicando aquilo que você leu. Então, quer dizer que você vai aprender muito mais rápido e vai gravar aquilo. É a vivência, né? Isso, a vivência. E assim, tipo, o que eu... no caso, tu falou esse negócio. A gente vai com plano e lá é totalmente diferente. Agora, você imagina, dentro de uma escola especial, trabalhar com um aluno, no caso, autista, né? Que são os que eu trabalho hoje. E aí você vai falar assim, ó, pô, eu vou levar esse planejamento aqui, mas aí vai depender, será que nesse dia ele vai tá de boa, ou ele vai estar mais agitado, ele vai estar, que a gente chama a linguagem, né, desorganizado? Será que ele vai aceitar? Será que, tipo, tem muitos alunos, né? A gente pode também falar isso num próximo episódio. Tá na lista. Tá na nossa pauta. Que no caso, assim, ó, tipo, tem alguns deles que conseguem fazer atividades que surpreendentes, assim, tipo, conseguem realizar uma atividade, uma complexidade maior, mas vai fazer uma atividade mais simples e aí não consegue.
não consegue, tipo, ou entender o que era a função da atividade. Igual eu na faculdade também era assim. Então, tipo, tem muito disso, né? Mas aí é que tá o teu trabalho, pô. Porque se tu tivesse aprendido só o que tu aprendeu na faculdade, tu já não estaria mais onde você tá agora, pô. Então, essa parte de tá inovando, tá buscando, tá se adaptando, é de você, pô. Então, querendo ou não, tu tá se formando pós a faculdade, pô. É verdade. E também tem a questão da pedagogia, né? Que se não fosse a faculdade, não conseguiria ter dessa desenvoltura também. Sim, a didática e tal. Exato. No contexto geral, a gente conseguiu, acho que, explicar todos os âmbitos. Como é que a gente começou, na verdade, a gente conseguiu introduzir. Esse primeiro podcast é mais introdutório mesmo, tanto da gente, para vocês conhecerem um pouco mais a gente, e a gente explicar mais ou menos o nosso pensamento, a base do nosso pensamento, na verdade, sobre a educação física, sobre a parte tanto escolar como a parte do fitness, sendo que a gente nem falou tanto do fitness Não, ali, falou mas, só de escola hoje. mas E tá bom. Tá ótimo. Depois a gente vai... Fitness não tem ninguém aqui, fitness. Então é A isso. gente trabalha com isso. Você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais. Eles vão estar aí. Não todas não, vai estar no YouTube, no Spotify e no Instagram. Também tem um Instagram que vai estar Pra aparecendo você aí. que não quer ver vídeos longos, mas passa muito tempo no trânsito, Spotify é ótima opção pra você. Mas pra você Super que recomendo. gosta de ver as pessoas, Se bem que a gente é bonito pra caralho, hein? ele é muito cego. Por dentro. Mas então, A luz ajudou. ó, no caso assim, ó, se você também tem o YouTube, né? Teve a opção lá, o YouTube Premium, não sei se vocês já tiveram a Você que experiência. paga, eu não pago. Mas tem um é mês premium. grátis. Tem um mês grátis. Tem um mês No grátis? primeiro mês você pode utilizar. Gente. Você entra no YouTube, coloca o vídeo, você minimiza o vídeo e ele continua tocando. Era o sonho. De Ou toda seja, sai só o pessoa. áudio, entende? Se você não quer baixar o Spotify. Tá vendo que a gente sempre aprende alguma E coisa no diferente? Spotify também é grátis. Todos os podcasts no Spotify são grátis sem publicidade. Gente, eu não O que é sabia pago disso. é pra você assistir as músicas, ouvir as músicas sem Assistir a música é publicidade. complicado. Ei, tem videoclipe, ele falou certo, pô. Não, deixa o cara, pô. Tem animação. os videoclipe lá, respeita. Tem as letras. Né? Ô, Mas enfim, é isso. Se você tem alguma sugestão, pode mandar mensagem pra gente. No meu Instagram, @ujmarcos. No Instagram do Igor. Igor.pedrosa. No Instagram do Luiz. Luiz.carlos_BS. Muito bom. Boa. E você também pode acessar, tá aí, ó. Não esquecendo o nosso patrocinador oficial, que no caso é dos caras aqui mesmo, que é a Clínica Alfa. Clínica é o @alfa.avaliaçãofísica. Exatamente. Claro que não tem o C cedilha, nem o tio e nem os acentos, mas Tio você só não a é gente. burro pra encontrar, que é alfa.avaliação física, avaliação física, e aí você vai encontrar todas as novidades aí, ó, vai lá com eles que vale a pena, excelentes profissionais. E também se quiser alguma sugestão, manda por lá também, que eles mesmo que vão estar lendo, então tá beleza, né? Então é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Falou aí. Falou, Até a um grande próxima. abraço e valeu! Falou!